fazer uma história para produção textual, certo? Não é legal? E claro que a gente vai responder as questões do nosso livro de questões sobre literatura também, certo? Então a gente tem 30 minutos, eu acho que é o tempo quase que exato para a gente fazer isso tudo, tá bem? Tem poucas pessoas, ainda não voltaram do intervalo. Bom, coloquem o nome de vocês, tá certo? Coloquem o nome de vocês no chat e já vão pegando, olha só, livro de literatura, certo? Coloquem o nome no chat, eu ainda não estou vendo nenhum nome. Coloquem o nome no chat e peguem um livro de literatura, tá certo? Bom dia de novo, tá bom? Nome no chat, tá bem? 21 pessoas, vamos pôr o nome, tá bom? Isso, pessoal. Todo mundo coloca o nome. Livro de literatura, certo? O livro é Aprendiz do Mágico, certo? Oi. É que eu tô na gatinha, eu não trouxe o livro. Quem está sem livro, acompanha a leitura do professor, que também já ajuda bastante na hora de responder as questões. Tá certo? Tá. Então vamos lá. Livro de literatura, O Aprendiz de Mágico. Quem foi chegando agora, não esqueça de colocar o nome, certo? Eu não trouxe, mas eu me lembro do texto que eu já li. Então vamos lá. Livro de literatura, tá bom? O Aprendiz de Mágico. Bom, então já passaram alguns minutos, eu vou começar a leitura, certo? Eu já quero pedir Calma aí, professor. para que vocês prestem bastante atenção, tá certo? Prestem bastante atenção. E professor? Bom, vamos lá. Passaram 5 minutos já. Acho que dá para a gente começar, né? Então, nós estamos na página 3, que é onde começa a leitura, certo? Aquela tinha sido uma noite fabulosa para Celso. Era dia de seu aniversário. E, nessa época, era costume de seus pais contratarem algum palhaço para animar sua festa. Mas, naquele dia, não houve palhaço. Ao invés disso, apareceu um senhor muito simpático, vestindo um fraque e usando cartola. Celso tinha a ligeira impressão de já tê-lo visto em algum lugar. Mas, antes de ter a chance de perguntar quem era, o homem chegou para ele e, num piscar de olhos, retirou uma porção de moedas da orelha do garoto. Foi quando todos entenderam que se tratava de um mágico. E, logo, todas as crianças fizeram silêncio e sentaram-se ao redor do convidado especial. Prestem bastante atenção nessa cartola, disse o mágico. Quero que tentem adivinhar o que irá sair daqui. Um coelho, disse um garoto. Um pombo, disse uma menina. Será? Disse o mágico, revirando a cartola e deixando sair voando dezenas de borboletas coloridas.
que deixaram a decoração da festa ainda mais bonita. Nisso, seguiu-se um grande espetáculo com diversos truques, com cartas, lenços, objetos que desapareciam e vários outros. Na hora de se despedir, o mágico guardou seu melhor truque. Escondeu-se por detrás de uma cortina e, diante dos olhos de todos, desapareceu. Todas as crianças adoraram a apresentação. E Celso questionava-se bastante sobre quem era aquele mágico. E então a pergunta foi respondida mais tarde. Depois que os convidados foram embora, na sala de estar, o mágico estava sentado, descansando numa cadeira de balanço, conversando com o pai de Celso. Foi então que, finalmente, o garoto descobriu que o mágico era seu tio Alcebíades. Olá, Celso. Da última vez que eu te vi, você tinha apenas 3 anos, disse Alcebíades. Bem, eu achei seu rosto familiar. Não sabia que tínhamos um mágico na família, respondeu o garoto. Bem, eu sempre vivi viajando a vida inteira, por conta da minha profissão. Por isso, era difícil eu visitá-los. Enquanto conversavam, um cachorrinho entrou na sala e veio sentar-se aos pés de Alcebíades. Seu nome era Houdini e foi batizado em homenagem a Harry Houdini, considerado o maior mágico de todos os tempos. Acompanhava seu dono há vários anos nas suas viagens. Alcebíades permaneceu hospedado na casa de Celso por alguns dias. Tinha decidido se aposentar e planejava comprar um sítio no interior, com as economias que fez ao longo da vida. Dali em diante, ele só se apresentaria de vez em quando. Nos dias que se seguiram, Celso mostrou-se bastante curioso com as habilidades de seu tio. Percebendo o interesse do garoto, Alcebíades resolveu ensinar-lhe alguns de seus truques. A primeira lição que ele ensinou foi a de que não existe mágica verdadeira. Tudo é apenas ilusão. E o bom mágico é aquele que consegue fazer com que o espectador não perceba que tudo isso não passa de um simples truque. Leva-se muitos anos até que se consiga obter o domínio de várias técnicas. Sabendo disso, Celso pôde conhecer vários truques com baralhos, lenços e moedas. Enquanto lhe ensinava, seu tio narrava várias de suas experiências nas viagens que fazia pelo mundo afora. A vida de um mágico é sempre cercada de diversos episódios curiosos, e os dias são sempre emocionantes. Mas também é uma rotina dura, pois, na maioria das vezes, eles têm que ficar longos períodos longe da família e encarando extensas viagens até os locais onde são feitas as novas apresentações. Chegou o dia de Alcebíades ir embora. Como recompensa pelo empenho de seu sobrinho em aprender seus truques, deixou-lhe de presente um kit de mágicas. Assim, despediu-se e foi embora, juntamente com Houdini, seu fiel e preguiçoso companheiro. Na escola, Celso agora havia se tornado bastante popular. Até mesmo os professores demonstravam grande surpresa com todos os truques que ele sabia. Quando questionado sobre como eles eram feitos, respondia com um sorriso no rosto. Um bom mágico nunca revela seus segredos.
que é que vocês acharam dessa história, pessoal, antes da gente partir para as questões? Eu achei legal, professor. Tava legal. Professor, a gente vai fazer um livro de literatura? Você está falando das questões? Ou hábito? Texto aqui? Vamos sim, tá? Então, por que o professor... A primeira questão é de As Aventuras de Vini e sua turma. Então, por que o professor leu O Aprendiz Só um Mágico? momento, só um momento. Não entendi o que você falou. Você pode repetir? O professor leu o livro Aprendiz de Mágico, mas na primeira questão do livro de literatura tem As Aventuras de Vini e sua turma. A gente havia lido esse livro, tá? O Águia. Por isso que eu resolvi passar para o outro. A gente tinha lido. Mas isso não atrapalha em nada, não. Certo? Eu não sei se você lembra, mas a gente tinha lido. Por causa que eu acho que quando a gente tava fazendo isso daí, eu acho que ele tava ainda na outra sala. Talvez, eu acho que sim. Bom, mas que eu me lembro, a gente, sobre o livro das Aventuras de Vini, a gente também não fez todas as questões. Por isso que eu passei logo para esse daqui, porque do B, algumas pessoas já fizeram algumas questões do primeiro livro, tá? Já umas do A, eu não sei se fizeram ou não. Então, eu passei logo para o segundo livro, tá certo? Que a gente vai fazer o segundo, o terceiro, talvez a gente nem faça o terceiro assim, em aulas online, né? Talvez já tenhamos voltado às aulas presenciais. Mas tomara que a gente volte logo, né? Caso contrário, a gente faz aqui mesmo. Por isso que eu não estou utilizando o primeiro livro aqui, porque a gente já leu, tá certo? A gente já leu lá no B. Algumas questões foram resolvidas, nem todas. Mas, se a gente ler o quarto livro e ainda estivermos aqui, a gente usa o primeiro e encerra todas as questões. Tá bem? Deixa eu ver aqui o chat. Pronto, todo mundo gostou, todo mundo achou legal. Já tiveram alguma experiência com mágicos? Já viram alguém fazendo truques de mágica ao vivo ou só pela TV? Eu acho que Eu vi só pela TV. eu Só pela também. TV? Também, só pela Eu acredito que por aqui não tem quem faça esses truques muito bem, não, né? Eu acho que aqui no Brasil não tem nenhum mágico. Como? Eu acho que aqui no Brasil não tem nenhum mágico. No Brasil tem muitos mágicos aqui, sim. É que aqui a gente não tem nenhum bom aqui pela região. Bom, vamos ver as nossas questões, tá? Eu quero fazer bastante delas aqui. Professor, E já a tô gente- fazendo. Oi? Eu já tô fazendo. Vamos com calma, deixa eu te explicar também. Vamos lá. Responda página 15, tá? Página 15 desse livro de questões, tá? Página 15. O professor, é para pegar o livro de literatura? Sim, o livro de questões de literatura. Peraí, eu vou pegar aqui. Tá bem. É bom que eu explico todas as questões dessa atividade e passo um texto bem bacana para vocês fazerem sobre produção textual. Todo mundo com o livro em mãos. Professor, você não pode botar a página do livro que é para fazer no Google Sala de Aula? Coloco sim, tá bom? Não se preocupe.
Eu vou colocar também a atividade de inglês da aula passada, tá certo? Vou colocar as Professor, questões, vou colocar tudo lá. Oi. professor, vai ter agora atividade só desse livro aqui? Não, não. A gente vai fazer, vai produzir um Professor, texto também. Só um momento, só um a momentinho. gente não fez nem essas páginas ainda, nem a 10, nem a 8, nem a 6, essas páginas. A gente fez algumas páginas dessa atividade, que foi o que eu acabei de falar. A gente fez algumas páginas das atividades relacionadas ao primeiro livro, lá no B, certo? O havia passado. Como nem todo mundo fez, preste atenção, como nem todo mundo fez, e eu não sei se os meninos do A fizeram, então eu passei para esse livro do B. Aliás, desculpe, para esse segundo livro. Assim, eu vou ter certeza que vai estar todo mundo acompanhando, tá certo? Eu fico até 9h20. Eu não fiz. Agora vamos lá. Página 15, tá certo? Quem não fez, a gente vai acompanhando, tá certo? Por isso que eu passei para cá, página 15. Responda as perguntas a seguir de acordo com o livro que estamos estudando. O livro que estamos estudando é esse, tá? Agora vamos, página 15. A. Qual é o nome do livro? As Todas Aventuras de todas... Vini e sua turma. Epa, estamos na página 15. Página 15. É sobre esse livro aqui, ó. Abra na página 15, tá certo? E outra. Aprendiz de mágica. Isso, só não fale as respostas aqui, tá bom? Segunda, aliás, item B. Qual é o nome do autor? Todos esses dados vão estar aqui na capa, tá certo? Se você olhar, ó, com atenção, você encontra as respostas, tá certo? Qual é o nome do autor ou autora? Qual é o nome do ilustrador ou ilustradora? Né? E aqui a gente tem o nome de menino e de menina. Podia ser autor, podia ser autora, podia ser ilustrador, podia ser ilustradora. E qual é o nome da editora? Também está na capa. A história, Aprendiz de Mágico, fala sobre o quê? Um menino que não gosta de mágica? Um menino que Espera ainda, aprendeu... professor. Não, é assim, eu estou só explicando, tá, minha querida? Isso não vai ficar para casa, tá bem? Estou explicando, porque, olha, a gente só tem 10 minutos e ainda tem que passar um texto para vocês. Né? Professor, tu tá ditando? Não, atenção, eu não estou ditando, eu estou lendo a página 15. Eu estou lendo as questões da página 15 e estou explicando elas, tá certo? Livro de literatura, página 15. Primeira questão aqui. A história Aprendiz de Mágico fala sobre... Aí a gente tem aqui os seguintes itens. Um menino que não gosta de mágica, um menino que aprendeu mágica com o seu tio, ou um menino que sonhava em ser mágico. A gente acabou de ler a história, a gente sabe muito bem o que é que aconteceu nela. Né? Segunda questão. Desenhe abaixo, aliás, desenhe no espaço abaixo o que saiu da cartola do mágico. Vocês lembram que a gente tinha visto o que foi que saiu na cartola do mágico? Aí pode colar, professor, aí. Colar? Eu acho mais fácil desenhar, né? Até por conta da sua criatividade. A resposta da segunda questão vai estar na página 6, tá certo? Página 6 desse livro vai estar a resposta da segunda questão, tá bem? Terceira questão. Como aconteceu o melhor truque do mágico? Vocês lembram? Na história, ele deixou o melhor truque dele para o final da apresentação. Então, chegou esse momento e ele fez esse truque. Como foi que isso aconteceu? Você lembra? Depois disso, ele, sumiu. Como foi que aconteceu? Você vai me dizer, tá certo? Quarta questão. Faça o que se pede.
Pinte o personagem que Celso esperava que fosse a sua festa de aniversário. E circule quem de fato foi convidado. Oi. Alguém quer falar? Não? Então vamos lá. Na quarta questão é o seguinte: a gente tem 3 personagens aqui, né? Tem um mágico, um palhaço e um cantor, né? Pelo que parece, o microfone aqui. Oi. É para fazer em casa, tá? Continuando. Na quarta questão, temos um mágico, um palhaço e um cantor. A questão pede o seguinte: pinte o personagem que Celso esperava que fosse a sua festa de aniversário. Então, você vai pegar um lápis de cor, né? Ou vários lápis, vai colorir o personagem que Celso estava imaginando que fosse a sua festa de aniversário, certo? E você vai apenas circular, pode ser de lápis, pode ser de caneta, você vai só circular quem realmente foi convidado para a festa dele, desses 3 aqui, tá bom? Ou seja, de 3 personagens. Um você vai pintar, o outro você vai circular e o outro você não vai fazer nada, tá certo? Isso na quarta questão, item A. Agora no item B. E você, que personagem você gostaria de ver na sua festa de aniversário? E por quê? Essa é a resposta pessoal, tá certo? No item B, você vai dizer quem você queria na sua festa de aniversário e por quê. Página até qual? Eu Da acredito que página 15 até. pelo tempo, talvez até a 18, se não até a 17, tá? Tá. Marque com X a alternativa correta. Carlos, Oi. eu não tô vendo o senhor. Aperta o botão do chat, que às vezes funciona. Se não, você pode sair da reunião e voltar, tá certo? Marque com X a alternativa correta. Item A. E, inclusive, é o único item daqui. Celso achou o rosto do mágico familiar, mas não reconheceu. Afinal, o que o mágico era de Celso? Era o pai de Celso? Era o avô de Celso? Era o tio de Celso? Você vai marcar no item correto, certo? Só explicar de novo para a Yanara que entrou. Celso achou o rosto do mágico familiar, mas não o reconheceu, não o reconheceu logo, né? Afinal, o que o mágico era de Celso? Era pai? Era avô? Era tio? Você vai marcar só um deles, tá? Até porque não tem como ser tio e avô da mesma pessoa ao mesmo tempo, né? Sexta questão. Encontre no diagrama abaixo o nome do mágico. Qual era o nome do mágico mesmo, hein? Ah, você não lembra? Então você vai ter que ler a história, certo? Leia a história, anote o nome do mágico no seu caderno e procure aqui nesse quadro da sexta questão, certo? Não entendi, Pablo. Qual é a página para casa? Olha, seu microfone está cortando, mas eu acredito que você está perguntando até onde a gente vai passar essa atividade. O Pablo tá perguntando, Como eu professor, falei, qual até é a a página tarefa 18. pra casa. Para casa de literatura é até a página 18. De produção a gente vai passar um texto. Sétima questão. Siga a ordem dos números ímpares e descubra o nome do cachorro. Ou seja, você vai só colocar as letras, né? Por exemplo, números ímpares, 3, 5, certo? Números ímpares, aqueles que não são números pares. Número 1 é um número ímpar, número 3 é um número ímpar, número 7 é um número ímpar, número... Oi. Eu já fiz a página 18. Já fez, mas eu não tinha passado. Já passou, sim. Não, de jeito nenhum. Eu nem tinha lido essa história aqui. E não passou.
da história do livro. Vamos lá, continuando. Não passou. Eu acho que vocês se confundiram. Ou então, pode ter sido eu que me confundi, mas eu tenho quase certeza que não passei. Não. Deve ser que eles se confundiram com outro livro, porque o Senhor não passou, não. Quando passa, eu recebo aqui. Tenho quase certeza que está com muito tempo que a gente não pega nesse livro de literatura e eu tenho certeza que a gente só leu a primeira história. Ó, se a gente só leu essa história aqui, como é que eu já passei essas atividades aqui? A gente só leu essa aqui. Como é que eu passei as atividades daqui? E a gente nem fez todas as atividades daqui. Eu acho que vocês fizeram porque quiseram, né? Fizeram pela iniciativa de vocês. Mas eu não passei, nem no A e nem no B. Muito menos no A, porque eu não dava aula de produção lá, né? Mas com certeza, a gente só leu esse aqui, ó. Foi. Como é que eu passei as atividades daqui, se a gente nem leu? Né? Eu sei que vocês têm a vontade. Não passou nenhuma atividade. Eu sei que Professor, vocês... Vou perguntar aqui uma coisa para o senhor, porque está dizendo que está Fique feita à a vontade. página. A página 18 é do livro de produção textual. Isso, Não é é o livro de daqui. historinha. Não, a gente leu esse livro aqui e as Pronto. questões que estamos fazendo é relacionada a esse livro, certo? Ah, no outro. Isso é que eu estava perguntando o Pedro, porque eu fui buscar o livro lá em casa, porque eu fico na casa do papai, aí eu tinha que procurar o livro e ele não sabia qual era o livro. Pronto, tá certo. Muito obrigada, viu? Por nada, por nada. E eu estou Entendi agora. esclarecendo que eu não passei nenhuma questão relacionada a esse livro que a gente acabou de ler, tá certo? Tá certo, tá certo. Então, Agora eu entendi. bem, vai fazer agora, né? Bom, pessoal, como a gente só tem um minuto, a nossa atividade de produção eu vou ter que explicar aqui. Lembrando, página 18, livro de literatura, certo? 15, 16, 17 e 18. Só tem um minutinho, eu vou explicar rapidinho o que é que eu vou querer de vocês. Eu vou querer um conto, né? Vou querer uma história curtinha, mais ou menos umas 8 linhas, eu acredito que tá bom para vocês. E eu quero uma história onde você vai contar ou você vai criar uma experiência com um mágico, certo? Uma experiência com um mágico. Se você nunca viu, se você nunca teve, ninguém fez nenhum truque na sua frente, né? Não tem problema, você pode criar. Que a história tenha uma experiência com magia, com mágico. Você pode se inspirar em algum filme, né? Pode se inspirar, por exemplo, em Harry Potter, que é um filme que tem bruxos e tudo mais, certo? Mas eu quero um conto dentro dessa estrutura, tá bem? Tudo entendido, pessoal? De literatura e de produção textual? Uhum. Yes. Eu sei que vocês são demais, vocês são ótimos. Bom, Ok. então essa é nossa aula de hoje, tá certo? A gente se vê na próxima semana. E até mais. Tudo de bom para vocês. Professor, Oi. Professor, é da página 18. Isso. É da Pode ir. página 18. Isso. Eu vou colocar no Google Sala de Aula para não ter dúvida, tá bom?